sei un muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E aí, como é que eu ia começar esse vídeo sem um bela tchau? Bom pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, deixa eu só tirar esse negócio aqui, mais um vídeo de análise aqui. A gente vai estudar, vamos fazer um estudo aqui do nosso índice, fechado? Queria falar com vocês sobre, na verdade não vou nem falar muito sobre isso não, porque não faz muito sentido, mas eu ontem não fiz o nosso vídeo de análise, não fiz o nosso vídeo de pré-market, porque, passei muito mal, saí pra jantar, puta, passei mal, foi uma merda, mas enfim. Não tive condição de fazer o vídeo ontem, mas hoje tamo de volta. Como eu gosto de fazer com vocês, tá? Vamos começar a fazer as marcações tudo do zero. Mas agora um detalhe muito importante. Fechou. Olha só, aqui a gente tinha um topo duplo, fechado? É isso? Vocês estão vendo o topo duplo aqui, que não foi rompido. Eu já expliquei qual é o conceito do rompimento, né, nos topos duplos não, né, de qualquer tipo de rompimento, né, qual é o conceito, o que tem que acontecer, etc. Não vou entrar nesse detalhe de novo, porque eu acho que vocês lembram. Para quem não lembra, pode assistir meu último vídeo, que eu falo exatamente sobre esse conceito aí de rompimento. Deixa eu só tomar meu suquinho aqui. Delícia. Suco de morango, melancia e gengibre. É gostoso, cara, é gostoso. Então vamos lá. O que a gente tem? O que aconteceu aqui, tá? Isso é importante vocês entenderem. Vamos desenhar aqui. Eu não gosto dessa ferramenta não. Eu vou desenhar aqui, depois a gente apaga, não tem problema. Aqui a gente tem um topinho duplo, tá? Pam, 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 pam. E o que aconteceu com esse topo duplo? Tá? O que aconteceu? Vou até desenhar a linhazinha de resistência aqui. O que aconteceu quando esse topo duplo rasgou para baixo? Cara, ele não foi rompido, tá? Ele não foi rompido. Esse candle aqui rasgou o suporte do topo duplo, que era nessa linha aqui. Porém, na verdade não é aqui. Na verdade é um pouquinho mais aqui embaixo. Porém, ele não foi confirmado, foi uma rasgada, foi um breakout de topo duplo que não foi confirmado, tá? Se esse topo duplo, se esse rompimento for confirmado, a gente pode começar a traçar um alvo, que seria a projeção dessa distância aqui para baixo, que ficaria mais ou menos aqui na retração de 50% dessa pernada de alta aqui, ó. Vocês estão vendo essa pernada de alta aqui? Pois é, a retração, deixa eu desenhar uma outra cor, azul. Essa pernada de alta aqui, a retração de 50% seria exatamente aqui para a continuação do movimento, tá? Esse é o cenário hipotético. Mas vamos lá, tirando a hipótese, né, não vamos falar sobre um cenário hipotético, porque de hipótese, né, o mundo está cheio, mas vamos falar sobre coisas conclusivas. Vamos apagar todos esses estudos aqui e vamos voltar para o nosso índice. O que aconteceu? Já que esse topo duplo não foi rasgado, a gente teve um dia muito interessante ontem e hoje, tá? E aí eu quero falar com vocês sobre o conceito do ciclo de Wyckoff. Na verdade eu não vou falar muito sobre isso porque o conceito é um pouco complexo, tá? Ciclo de Wyckoff. O conceito é um pouco complexo, mas vocês vão entender, tá? Eu não vou explicar o conceito em si, eu vou explicar no que ele se baseia para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Beleza? Então vamos lá para os 60 minutos, 60 segundos aí, para os 60 minutos. Vamos desenhar aquele nosso canal de novo, que a gente desenhou nos outros pregões, aquele canal que
O preço passou quase que janeiro inteiro, né? Foi dia 10/1 que começou esse canalzinho. Então vamos lá. Esse pelinho da montanha, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Fechou, maravilha. Então, aqui a gente tem o nosso canalzinho desenhado. Tá bonitinho, bonitinho, perfeito, maravilha. E aqui o que acontece? A gente tem outro canalzinho desenhado, não tem? Vocês vão dizer que tem ou não tem? É ou não é um canalzinho? Outra coisa, tá? Esse canal, ele poderia ser desenhado de duas formas. Eu prefiro desenhar um canal de alta através dos suportes, tá? E canal de baixa através das resistências. Mas esse canal poderia ser desenhado assim, se a gente tivesse a expectativa de um canal 100% simétrico, né? Que não foi o caso. A não ser que o preço venha testar esse canal aqui embaixo. Isso é uma das possibilidades, então eu vou deixar aqui porque esse canal também é simétrico em ângulo com o canal de cima. Então a gente tem uma simetria de mercado muito parecida, tá? Então eu vou deixar esse canal dessa forma. Beleza. Agora vamos lá. O que a gente consegue entender? Vamos pensar um pouquinho, vamos deixar de ser robô e vamos pensar um pouquinho com a nossa própria cabeça, tá? Só para a gente conseguir entender exatamente do que a gente está falando, do que eu estou falando. O que aconteceu com o mercado daqui de cima de sexta-feira para cá? Pô, teve o coronavírus, etc, né? Grande preocupação mundial, coronavírus, etc. Então o mercado deu uma derretidinha legal, tá? Jogou tudo aqui para baixo, fez a retração de 50%, encontrou resistência na MM200 e agora está jogando tudo para baixo, tá? Ah, Felipe, então ele vai descer. Cara, não tem como dizer que ele vai descer. Mas aí eu quero que vocês entendam um pouquinho do que eu quero dizer sobre o ciclo de Wyckoff. Tem gente que chama de Wyckoff, mas o nome do cara era Wyckoff. E qual é o conceito que eu quero deixar aqui? O ciclo de Wyckoff, o que o Wyckoff pensava? Ele pensava o seguinte, cara, eu quero embarcar na onda dos big players. Eu quero seguir o rastro desses caras e eu quero operar na tendência que esses caras estejam querendo operar também, tá? O ciclo de Wyckoff, ele foi primordialmente descoberto e aplicado em ações, tá? Em equities, não em índice futuro, mas ele também serve para índice futuro, tá? Ele funciona muito melhor em stocks, em ações, por causa do comportamento dos institucionais, mas vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem. Então, como é que ele tinha como entender isso, né? Ele dividiu... eu não vou entrar em muito detalhe, essa análise vai virar uma aula. E vai durar bem mais do que 40 minutos, vai ser umas 2 horas. Eu também não vou falar sobre isso no dia 5 de fevereiro, porque é um assunto muito extenso, muito longo, mas se vocês quiserem pesquisar sobre isso, digita no Google ciclo de Wyckoff. E vocês vão entender o porquê que eu estou querendo que vocês compreendam um pouco dessa ideia, tá? Mas... quais são as minhas expectativas? Baseado no ciclo de Wyckoff, quais são as minhas expectativas para os próximos dias, tá? Vamos puxar um pouquinho para cá. Eu vou até pedir desculpa se vocês... Deixa eu tirar isso aqui. Porque eu disse que eu ia abordar um pouquinho o ciclo de Wyckoff, mas não vou não. Esse vídeo vai ficar muito grande se eu fizer isso. Vamos traçar a nossa Fibo. Maravilha. É isso. Opa. Tá. Qual seria o alvo dessa Fibo aqui? Na verdade, deixa eu ver se eu boto uma outra cor mais bonita. Vamos botar esse azul aqui. Qual seria o alvo desse nosso Fibonacci? Tá? Vocês conseguem perceber que o preço desceu num rally incrível de venda, foi um sell-off absurdo assim, enfim. E aí o preço retraiu, tá? Para a zona de 50%. Esse é um dos princípios do ciclo de Wyckoff, tá? E depois de uma queda muito atenuada, uma queda muito forte, esse é um dos princípios mesmo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. O principal princípio, né? Porque tem vários. Mas um dos principais princípios do ciclo de Wyckoff é essa queda bruta, porque o que acontece, né? Isso aqui é um candle, que a gente não enxerga, mas é um candle, tá?
Tudo bem? Isso foi um sell-off. O preço no leilão abriu lá embaixo. Por quê? Porque todo mundo queria vender. Então, às vezes a gente pode olhar só para essa região aqui e pensar o seguinte, foi venda, mas não foi tanta venda assim. Só que a venda começou daqui de cima. Então foi isso aqui tudo de venda. Tá? É isso que vocês têm que compreender. Mas vamos lá. Um dos princípios do ciclo de Wyckoff é exatamente uma venda muito exagerada por pânico, por medo, por algum tipo de notícia, por algum tipo de balanço de empresa, qualquer coisa do gênero. E aí de repente, essa venda encontra um ponto neutro, onde os compradores começam a achar interessante frear essa venda, né, já não tem mais tanta pressão vendedora e ele encontra meio que uma congestão. Tá? Que foi exatamente esse ponto aqui. Outro fato muito importante para o ciclo de Wyckoff é o que a gente chama de clímax de venda, que seria essa última barra aqui, é o último suspiro dos vendedores, é quando o cara tinha, vou dar um exemplo muito bobo, né? Mas o cara tinha 1 milhão de ações, daí o cara vendeu 100 mil, 200 mil, 300, 400, 500, 600, 700, ele foi vendendo de 100 em 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E aí o preço chegou aqui embaixo. Cara, só que ele precisa se desfazer das 1 milhão. Então, o que ele faz aqui? Que se dane. Agora que encontrou um suporte, eu vou ter que socar. Daí ele vende as outras 300 mil de uma vez só. E o mercado dá essa última esticada de venda até parar. Isso é o que a gente chama, dentro do ciclo de Wyckoff, isso é o que a gente chama de clímax de venda, tá? Outro princípio muito importante é que da mesma forma que subiu, a gente tem essa alta. Deixa eu só... Acho que o som tá... Só um segundo. Tá, não, acho que tá ok. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, espero que sim. Tá, então a gente tem essa alta aqui que no ciclo de Wyckoff é chamado de rally, automatic rally, rally automático, que é quando a pressão de venda ela foi absorvida e agora os preços conseguem facilmente subir. Né? A gente tem uma subida muito rápida e muito fácil, o preço não encontra muita resistência. Por que não encontra muita resistência? Isso vocês vão entender. Porque é o seguinte, como o preço... como tá todo mundo vendido aqui vendeu, tem venda aqui em cima, tem venda desde lá de cima. Cara, esses caras vendidos, lembre-se, a gente não está falando de ações, tá? Esses caras vendidos, eles precisam recomprar essa venda. Eles precisam cobrir a venda. Então eles vão comprar toda essa venda aqui que eles se posicionaram, eles vão comprar. Compraram, comprando. E aí o que acontece? Junta o pessoal que está achando o ativo barato com o pessoal que tem que cobrir venda. E aí o preço, segundo o ciclo de Wyckoff, o preço começa a subir muito facilmente, muito rapidamente. Tá? Agora não vou me aprofundar muito, eu vou realmente iniciar as minhas previsões, o que eu acho que pode ser que aconteça com o preço. E aí a gente vai ter uma ideia de movimentação. Tá? Eu acho que vai ficar mais simples se eu botar no 15. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Vou jogar um pouquinho a tela para cá. Beleza, tá? Lembre-se, esse aqui é o fundo teórico do canal. Fundo teórico do canal. Ah, Felipe, mas esse canal pode ser assim? Pode. Pode ser assim. E eu estou viajando aqui. Pode ser sim, tá? Não tenho como saber. Por quê? Porque, teoricamente, esse aqui seria o canal. Tá? Por quê? Porque um canal de alta ele começa pelos fundos. Tá? Pelos fundos e não pelos topos. E aí a gente teria uma extensão aqui, o que também não está errado. Tá bem semelhante. Mas vamos trabalhar com as duas hipóteses, tá? Vamos trabalhar com a hipótese desse canal, eu vou até deixar ele aqui junto, um sobreposto do outro, para a gente entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, o que o preço pode acabar fazendo aqui, tá? Esse é o 15 minutos, eu não vou baixar mais o gráfico, eu acho que 15 minutos está mais do que bom, não precisa mais do que isso. Ah, olha só, gente, muita gente me perguntou hoje
o seguinte: pô, Felipe, isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro invertido? Opa. Detalhe importante, tá, gente? Detalhe importante. Isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro invertido? Sim, é. Então por que que não teve compra? Então por que que... Cara, não é porque tem um ombro, cabeça, ombro que ele é válido. Ombro, cabeça, ombro invertido, eu já falei isso para vocês várias vezes. É só em fundos. Em fundos, não no meio do canal, ou então no topo. Ombro, cabeça, ombro invertido de continuação, né, de tendência, ele é praticamente impossível de dar certo. É muito difícil, a probabilidade é muito baixa, não vale nem a pena tentar, tá? Então esquece ombro, cabeça, ombro invertido em topos ou em meio de canal. Ah, Felipe, mas eu não tinha como saber que aqui era meio de canal. Cara, mas você tinha um suporte aqui, né? Você tinha um suporte aqui. Se chegar aqui embaixo e começar, aí sim, a formar um ombro, cabeça, ombro, aí tudo bem. Você pode começar a pensar numa neckline e um topo aqui subindo, tudo bem. Mas no meio de uma tendência de baixa que, putz, que estava bem claro que poderia descer mais, não faz sentido, tá? Então vamos apagar isso aqui, só para vocês entenderem. O que eu acho que o preço pode fazer agora? A gente teve bastante venda, tá? Eu vou até colocar um indicador de volume aqui. Opa! Fechou. Pra gente entender mais ou menos como é que funcionou aqui, tá? A gente teve bastante venda aqui, bastante venda. Isso aqui também foi muito por causa do Fed, que disse que as taxas de juros não vão ser alteradas, elas vão permanecer, se não me engano, em 1,75. Estoque bruto de petróleo também foi muito ruim. Eu acho que foi isso, eu acho que só foram essas duas notícias, tá? E o discurso do Jeremy Powell, que também disse que, a princípio, a postura do mercado, a postura do Fed está de acordo com o mercado. O Fed, por enquanto, não vê necessidade de fazer nada, mas também disse que, se for preciso, o Fed pode sim atuar cortando aí essa taxa de juros para dar uma melhorada, para dar uma incrementada na economia. Se você não sabe por que a economia incrementa quando a taxa de juros abaixa, eu vou te explicar de uma forma muito rápida, muito fácil. Pensa o seguinte: você vai pegar um empréstimo. Esse empréstimo você vai pagar um juros mensal, anual, enfim, normalmente mensal. Então, o que acontece? Se a taxa básica de juros abaixa, você acaba tendo que pagar menos empréstimo do dinheiro que você pegou. Se a taxa de juros aumenta, você paga mais juros sobre o empréstimo que você pegou. Você vai acabar pagando mais caro. Então, quando o Fed corta a taxa de juros básica, isso faz com que fomente a economia, porque as pessoas começam a pegar mais empréstimo. Pegando empréstimo, as pessoas gastam mais. Gastando mais, você tem um consumo maior, ou seja, uma demanda maior, para equilibrar o número de oferta, né, a quantidade de oferta, e aí o mercado como um todo começa a caminhar novamente. Tá? Teoricamente, nem sempre o corte de juros tem esse poder, né, vai fazer isso. Mas vamos lá, vamos dar sequência, senão puta merda, vai ficar enorme isso aqui. Continuando, o que eu acredito que o preço pode acabar fazendo, né? A gente tem claramente um canal aqui, tá? De baixa, na verdade, deixa eu desenhar com uma ferramenta de canal mesmo. Um canalzinho de baixa, certo? Olha aqui, ó. Temos um canalzinho de baixa aqui. E esse canal pode ser testado aqui em cima. Esse canal pode vir, porque o que acontece? Se esse canal for verdadeiro aqui, se essa linha de canal for verdadeira, a gente está no fundinho do canal. O que também pode acontecer, porque coincide tanto um canal quanto o outro, tá? Independente de qualquer coisa, o que eu acredito que o preço pode acabar fazendo é exatamente isso. É voltar aqui para cima, descer, e aí se aqui tiver uma linha de canal, ele vai ter duas opções, tá? Ou ele, eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente, para não ficar muito confuso para vocês.
Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar o Fibonacci. Vou deixar isso aqui. Com certeza vocês estão me elogiando agora. Ei, finalmente você pensou. Perdão. Então vamos lá. E aí eu vou desenhar o canalzinho que a gente tinha combinado, tá? Que seria baseado... Ah, aqui. Seria esse aqui, né? Fiquei em dúvida se era esse ou se era o pela resistência. Então fechou. Vamos puxar ele lá para trás para fazer sentido. Maravilha. Que não tá errado, tá? Esse canal também tá bem bom. Então, vamos lá, espessura 2, risco. Vou colocar uma outra cor para a gente diferenciar o que é o que. E linha central. Maravilha. Então, olha só, o que eu acredito que o preço pode fazer, tá? Ele tem algumas opções. Ele vai testar esse canal aqui em cima, vai testar esse canal embaixo e vai jogar o preço para cima. Tá? Vamos fazer um Fibo para ver se isso faz algum sentido? A retração seria um pouquinho mais em cima, né? O preço talvez não descesse tanto. Mas aí também a gente pode entender que o preço pode não subir nesse ângulo, né? Ele pode subir um pouco mais para baixo, um pouco mais inclinado, certo? Então vamos ver onde é que ficaria essa fibra aqui. Aí, ó, maravilha. Praticamente perto ali do 618. Então, lógico que o desenho vai ter alguns erros, né? Não tem jeito, o desenho vai ser um pouco subjetivo, não quer dizer que vai fazer exatamente isso, né? E aí ele teria o primeiro alvo exatamente na linha central e o segundo alvo dele lá em cima, tá? Essa seria uma possibilidade do que o preço pode vir a fazer amanhã. Mas eu não estou contando com o ciclo de Wyckoff, com o ciclo de Wyckoff. Por quê? Porque o ciclo de Wyckoff ele diz o seguinte, tá? Claro, ele pode se desenvolver depois sim, mas vamos dizer que amanhã ele comece a desenvolver um ciclo de Wyckoff. Vamos pegar essa linha aqui, vamos marcar esse fundo. Uma das premissas do ciclo de Wyckoff é que logo após esse rally, logo após esse rally automático, onde os players vendidos estão cobrindo a sua posição, junto com players que estão comprando, olha como subiu muito rápido, muito fácil aqui, né? Aí vocês vão pensar, nossa, mas aqui desceu tão devagarzinho. Mais ou menos, já falei, olha o quanto desceu aqui. Tiveram 2.400 pontos de gap, onde houve venda, porque ninguém queria comprar aqui, não teve negociação aqui, não teve negócio fechado aqui. Tá? Então isso já demonstra uma força vendedora muito grande, muito grande. Então o que acontece? Segundo o ciclo de Wyckoff, esse preço tende a vir buscar, ele vai trabalhar aqui nesse canalzinho, né, que a gente chama de creek, ele vai trabalhar dentro desse creek, até ele buscar aí uma queda mais pronunciada, que seria mais uma queda bem forte assim, né? E o que acontece? Ele vem testar o supply e demand, ele vem testar a oferta e demanda. Porque o que a gente quer entender aqui no ciclo de Wyckoff? Oh meu Deus, toda hora eu estou falando Wyckoff, ciclo de Wyckoff, é de tanto ouvir as pessoas falando Wyckoff. O que a gente tem que entender do ciclo de Wyckoff? É que ele tenta compreender como é que os big players estão se movendo, qual é a intenção real dos big players. Então ele vem testar oferta e demanda. Se a oferta for maior do que a demanda, o preço cai. Mas se a demanda for maior do que a oferta, o preço volta. Então a intenção do big player é sempre testar zonas de oferta e demanda. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, segundo o ciclo de Wyckoff. Ele vai vir aqui e aí ele vai fazer um teste dessa região de suporte, tá? Confirmando o ciclo de Wyckoff, o que o preço tem que fazer? Ele tem que voltar. E aí ele volta para cá, para dentro do preço, para dentro dessa região. A gente tem que traçar no ciclo de Wyckoff, a gente tem que traçar suportes e resistências, tá? Maravilha. E aí começa a trabalhar aqui dentro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de fase.
Tá? Toda hora que o preço estiver trabalhando... Cara, deixa eu apagar essas linhas que não faz sentido a gente ter isso aqui para estudo. Apagar, vou apagar VWAP, ajuste, média de 21 e média de 9. Tá? Toda vez que a gente estiver lidando com o ciclo de Wyckoff, a gente tem que entender que existem limites de range dentro dessa fase. Tá? Beleza? É o que a gente chama de acumulação. O que é a acumulação na mentalidade do big player? O que é uma acumulação? É quando o big player começa a comprar. Aí eu estou falando sobre ações, tá? Porque eu aprendi o ciclo de Wyckoff sempre sendo baseado por ações. O que o big player faz? Ele começa a adquirir ações de uma forma inteligente. Tá? Então, esse ciclo todo aqui de sobes e desce, sobe, desce, sobe, desce, nada mais é do que os big players testando. Tá? Aqui eles vão testar para ver se existe realmente demanda pelo papel. Qual é a intenção do big player aqui? Né? É ver se vale realmente a pena, começar a comprar ações dessa empresa ou começar a comprar esse papel. Então, o que ele faz? Ele derruba o preço para testar exatamente o último ponto de clímax de venda. Tá? Ele vai testar essa região, porque se o preço varar, ele já entende que, opa, não preciso comprar agora, ainda tem apetite para esse cara descer e eu comprar mais barato ainda. Vocês estão entendendo qual é a mentalidade? É testar todas as zonas de supply e demand, todas as zonas de oferta e demanda. Se ele entender que quando ele testar aqui, se o preço rasgar e começar a cair, ele entende que não tem demanda ainda o suficiente para ele se expor a esse risco. Então ele pensa o seguinte, cara, eu quero comprar, só que eu quero comprar no preço mais barato possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar essa zona aqui. Se essa zona segurar, maravilha, quer dizer que o papel já tem demanda o suficiente para que eu entre comprando também. E aí quando eu falo o big player, não estou falando de um ou dois ou três, estou falando de todos eles. Todos eles fazem isso. Tá? Todos eles juntos fazem isso. Por quê? Porque de repente um big player, outro big player, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, vão começar a comprar nessa região. E aí os outros vão entender que a demanda pelo papel voltou. E aí eles vão entrar junto nesse ciclo. Tá? De uma forma bem rápida, explicando de uma forma bem tosca também. Tá? Eu posso depois ver se eu consigo dar uma aula para vocês de Wyckoff, mas agora não é o melhor momento. Com certeza eu estou deixando passar alguns conceitos básicos, mas de uma forma geral é isso. E o que acontece? Se o que eu estou pensando realmente acontecer... um detalhe muito importante, tá? Ele não precisa acontecer amanhã. Tá? Ele não precisa acontecer amanhã. Pode acontecer daqui a uma semana. Ele pode trabalhar dentro de um canalzinho, né, por bastante tempo. Nada impede que o preço comece a trabalhar lateralmente. Tá? Nada impede. E aí sim, vir testar, voltar e começar a trabalhar para cima. Tá? Esse é mais ou menos o sentido do ciclo de Wyckoff. Mas se o preço vier testar aqui embaixo, né, vamos dizer que o preço comece a fazer isso, pode ter certeza, fiquem espertos nessa região, porque essa região vai determinar se o papel tem mais oferta ou se o papel tem mais demanda. E baseado na oferta e demanda, o big player vai tomar as suas decisões. Tá? Então vamos lá. Agora, tirando o ciclo de Wyckoff, vamos pelo básico do que muita gente acha que vai acontecer. Deixa eu só ver se isso aqui é uma retração perfeita. Não. Pois é. Felipe, o que aconteceu aqui? Bom, vou dar um exemplo do que aconteceu. Agora vamos trabalhar com o Fibonacci dessa queda. Tá? Por quê? Porque a gente tem praticamente... Olha o que aconteceu. Vocês conseguem entender que a gente está dentro de um trading range? Né? Tipo, dentro de um range de operações. Mas tem esse topo aqui que foi rasgado no outro dia. Não importa. Ele abriu acima, mas logo entrou. Olha que interessante. Né? Esse dia de hoje... Isso foi hoje, né? Dia 29. 29, isso aí.
O dia hoje abriu acima desse topo, que vinha sendo rejeitado, que era a região dos 117K, que vinha, é região, tá? Essa linha aqui é só uma linha, é uma região. Que vinha sendo rejeitado, rejeitou. Olha essa subida aqui, forte, forte, forte. Subiu, 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 1000 pontos direto, praticamente sem respirar. Eu lembro que eu peguei até alguns trades aqui nessa subida aqui. E daí chegou aqui e não conseguiu subir mais. Rejeitado uma vez, tentou subir, rejeitado de novo, tentou subir, rejeitado de novo. E aí o índice começa no outro dia abrindo acima dessa região. Todo mundo achou que fosse compra aqui em cima. Todo mundo achou que fosse compra aqui em cima. E o que acontece? Voltamos para o range do primeiro dia de vendas, né? E começamos a trabalhar aqui. O preço também tentou voltar. Alguém, eu estava até vendo, eu estava acompanhando alguém, eu lembro quem. Alguém falou assim, olha, essa aqui é uma região de suporte para comprar. Realmente, era uma região de suporte para comprar. Porém, muita gente acreditou que isso aqui era uma mulher grávida de alta. Ô, meus queridos, né? Porque tem esse padrão, né, de um candle sendo um candle pequeno dentro de outro candle. Só que esse primeiro candle tinha que ser muito maior e tinha que estar no fundo. Não aqui. Aqui era simplesmente uma zona de suporte, mas não era um fundo de uma negociação. Mas enfim, continuando. O preço tentou rasgar essa zona de resistência novamente, não conseguiu. Foi rejeitado, desceu e aí começou aí, uma lateralização para uma queda novamente. Então vamos fazer aqui o Fibonacci dessa queda, dessa primeira queda aqui, ó, dessa primeira pernada aqui, ó. A gente vai fazer a Fibo dessa primeira pernada aqui, tá? Então vamos lá, eu vou esticar aqui só para vocês verem o gráfico. Beleza, olha onde... Calma aí. Olha onde o preço foi parar, né? Tanto faz se a gente colocar no final do candle ou aqui. Aqui ele quase chegou nos 50%. E aí, finalmente, o preço bate na retração de 50% e despenca. Então, aqui a gente tem claramente a primeira pernada, né, de descida e a primeira de subida, de retração. Fechado? Então, vamos determinar o primeiro alvo desse Fibo. Opa, aqui. Aqui seria o primeiro alvo de Fibo. E qual seria a expansão de 100% desse Fibo? Olha que interessante. Olha onde é a expansão de 100% do Fibo. Opa! Opa! Ciclo de Wyckoff. Tá? Não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que é 100%, não sei o que. Não, mas se você pegar aqui, ó, eu vou até... Tem gente que não acredita no Fibonacci que eu faço, mas não tem problema. Eu vou simplesmente copiar essa reta aqui, ó, que vem desde o início do nosso Fibo até o final. Opa, até o final, eu vou simplesmente copiar ela e colar. Pra gente ver onde é que vai parar. Porque é a projeção, tá? Então, ó, beleza. Beleza, 100% dessa perna vai parar exatamente na nossa mínima. Na nossa mínima, que é exatamente o teste do ciclo de Wyckoff. Então, isso só reforça, assim, a teoria que eu tenho sobre um teste de ciclo de Wyckoff. E aí a gente tem que ficar esperto nessa região, tá? Então, acho que é isso, galera. O vídeo já está com meia hora. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos pensar nas possibilidades aqui. Calma aí. Vamos pensar nas possibilidades. Uma possibilidade de compra. Subida, tá? Subida, a gente vai ter aqui essa linha que era um suporte, ela vai virar uma resistência. Automaticamente. E aí olha a coincidência também, né? Olha a coincidência também. Topo do canal. Então o preço pode vir testar essa resistência. Mais ou menos aqui assim. O preço pode vir testar essa resistência e desabar. Pode ser que ele teste um pouco antes, um pouco depois, que ele lateralize, não tem como saber. Esses são os cenários, tá? E aí, numa subida, tá? E aí ele vai testar esse canalzinho de baixo, esse fundo desse canal aqui, ó. Vai testar esse canalzinho de baixo para subir de novo. E aí, deixa eu ver se dá os 50% do Fibo. Seria essa região de 618, tá? Alvo 1, alvo 2.
fechado, que também seria essa nossa zona aqui de resistência. Então o preço amanhã pode fazer isso, tá, gente? Se for uma tendência de alta, se for uma subida, se o preço quiser subir, ele pode rasgar aí esse canal e a gente vai operar um rompimento de canal, tá? Amanhã, se for alta, a gente vai operar um rompimento de canal, ou então essa retração de FIBO, que é muito mais arriscada, porque o preço pode simplesmente desabar. E aí a gente tem esse nosso alvo aqui, tá? Então esse nosso álvaro. Deixa eu apagar isso aqui para agora a gente falar sobre uma queda, tá? Eu vou deixar aqui marcadinho só para vocês não esquecerem. Amarelinho, acho que amarelo não vai dar para ver. Nossa, meu olho tá doendo. Verde escuro aqui. Pronto, maravilha. Tá? E numa tendência de baixa, e se o preço quiser cair, o que pode acontecer? Novamente, possibilidade muito grande de vir testar essa resistência, que antes era um suporte, né? Vai vir testar essa resistência e despencar. Ele pode ficar trabalhando aqui, né? Ele pode inclusive começar a formar uma figura gráfica e despencar, tá? Se bem que isso seria um triângulo ascendente, e triângulos ascendentes eles têm o costume de dar continuação numa tendência de alta. Então o que pode acontecer? Essa resistência não ser respeitada, que aí a gente vai ter um triângulo simétrico. Essa resistência não ser respeitada, o preço trabalhar aqui, deixa eu esticar o nosso canal. Isso. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ô papai, esticar o nosso canal, só para a gente trabalhar os níveis de preço, tá? Então olha aqui, ó, olha aqui que interessante, para cá e para cá. E aí o que a gente vai ter? Um triângulo simétrico. A gente tem a simetria do triângulo. A gente tinha que ter começado lá de cima, não tem problema. Tá? Olha aqui, ó. A gente vai ter um triângulo simétrico. Fechado? É que o desenho não está muito bom, mas amanhã no mercado a gente vai ter essa ideia. Beleza? E aí como é que a gente opera o rompimento do triângulo simétrico? Exatamente assim. Ó. Rompeu com volume, tá? Esse volume tem que existir, ele tem que ser forte. Não precisa ser tão forte assim não, tá, gente? Ele precisa ser forte no rompimento. E aí ele pode fazer um retest exatamente nessa linha do canal aqui que vem sendo respeitada, nessa linha intermediária, com o retest do triângulo para cair novamente, tá? E aí começar o ciclo de Wyckoff, né? Aquele teste que eu estava falando sobre o ciclo de Wyckoff. Então, são esses dois cenários aí que eu tenho tanto para a subida do índice quanto para a descida. Ah, Felipe, e se o preço abrir lá embaixo? Cara, se o preço abrir lá embaixo, eu não tenho a menor ideia. Eu realmente não tenho. Se o preço abrir aqui embaixo, para mim vai ser uma novidade. E aí esquece todo o conceito de ciclo de Wyckoff, porque não costuma ser assim tão rápido. Não, mentira, eu não vou dizer para esquecer o conceito, porque o preço pode ficar brigando aqui um tempo, exatamente nessa zona de supply and demand, de oferta e demanda, e realmente fazer o teste de Wyckoff. Mas, de qualquer forma, se ele abrir aqui embaixo, fica complicado fazer uma análise. Eu esperaria exatamente uma definição, se ele vai querer fechar esse gap, se ele vai querer só fazer o teste de uma vez só, enfim. E se ele abrir muito para cima, a gente já sabe que pode ser que esteja testando o topo do canal, tá? De qualquer forma, esperem esses dois cenários, tá? É lógico que pode acontecer, como sempre pode acontecer, uma lateralização do preço. Do preço meio que o dia todo, né? O preço começar a trabalhar lateralmente, rompendo topos e fundos e ficar nessa putaria. Então, galera, acho que deu por hoje. Análise muito boa. Eu acho que amanhã tem tudo para ser um dia muito bom para todos vocês. Tomara que vocês façam excelentes trades.
E não se esqueçam, dia 5 de fevereiro agora de 2020, a gente vai ter a nossa Masterclass sobre análise técnica. Então, seria muito legal se todos vocês participassem, porque eu acho que todo mundo pode sair ganhando disso aqui. Fechado? Então, até a próxima, bela tchau e até amanhã. Valeu!